Estava pensando em ver alguma coisa de um homem chamado Barnabé. Eu acho que vocês devem já ter ouvido a história dele, mas talvez a gente pudesse meditar alguma coisa em Atos capítulo 4, versículo 36. Atos 4, 36. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado Marco pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O irmão estava falando hoje na reunião a respeito do princípio, né? No princípio, Deus. E eu estava pensando, quando os irmãos pediram para que eu trouxesse alguma coisa para vocês, naquele versículo que fala, também o versículo que o irmão falou na reunião: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nós vemos aqui um homem, Barnabé, que logo no princípio da igreja, nós vemos logo aqui em Atos 4, ele já de princípio vendeu uma herdade que ele tinha e entregou para os apóstolos, né, para dividir esse dinheiro com aqueles que tinham necessidade. Então logo de princípio ele já tinha um coração para o Senhor. E esse homem foi de bastante ajuda para o povo de Deus. Nós podemos ver em Atos, continuando Atos, capítulo 9, quando Paulo havia se convertido, né? E Ananias, versículo 17, foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E daí, versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam a este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Aqui nós vemos novamente Barnabé, não só trazendo dos seus bens para os santos, né, mas também de cuidando do bem-estar e cuidando de aproximar aqueles que se convertiam, né, trazendo-os para que eles ficassem junto do Senhor, né. Isso nós vamos ver também em Atos 11, depois Paulo e Barnabé, eles são enviados até Antioquia. E no capítulo 11 de Atos, nós vemos que Barnabé, ele estava, versículo 22 do capítulo 11,
E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Quando ele viu a graça de Deus, né, aqui fala, ele se alegrou. Uma coisa que a gente vê, irmãos, quando o Senhor fazendo uma obra, o Senhor convertendo um amigo da gente, um colega de escola, alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente vai sentir, nós vamos ser alegrados nisso, nós vamos compartilhar dessa alegria. E Barnabé aqui se alegrou e exortava a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. E que eu rapidamente queria falar para vocês assim, era o que esse homem disse aqui. Ele viu a graça de Deus convertendo pessoas e exortar a vocês que vocês permaneçam no Senhor com um propósito de coração. É interessante que tudo que a gente tem na vida, por exemplo, agora vocês estão em fase aí de escolher o que vocês vão fazer daqui para frente, que faculdade, qual escola, trabalho, muitos de vocês já estão começando a procurar algum tipo de trabalho, enfim, a vida de vocês está começando, né? E eu gostaria de exortar vocês, vamos dizer assim, no sentido de sempre colocar o Senhor Jesus na frente de todas as coisas. Quando for uma decisão que vocês vão ter, decisões pela frente, dizer, Senhor, se não for a tua vontade, fecha a porta. E não ficar às vezes batendo as portas. Às vezes eu faço isso, né? Eu quero aquilo, Senhor, faça, aconteça o que acontecer, faça a sua vontade, mas me dê aquilo. Não, de repente não é assim, porque se o Senhor não der, é porque o Senhor está vendo que não é melhor para a gente. E nós somos assim, né? O homem não muda, como o Lemão está falando com relação ao mar. E isso acontece em você, jovem, a nós, um pouco menos jovem, e com todos os homens vai acontecer a mesma coisa. Nós sempre estamos tentando ultrapassar os limites. É que nem uma criança, né? Quando vocês eram crianças, a gente ensinava, vocês não podem fazer isso, aquilo, isso. E eu lembro de uma pessoa lá em casa, que a gente sempre falava assim, não ponha o dedo na tomada. Mas eu quero pôr, mas não ponha o dedo na tomada. Foi uma vez, duas, três, até que um dia eu falei assim, então ponha o dedo na tomada. E essa pessoa tomou um choque e nunca mais pôs o dedo na tomada. Né, Paula? E aí o que acontece? Isso é natural, nós nascemos com esse defeito que se chama, isso é uma das raízes do pecado. Nós estamos sempre querendo ultrapassar aqueles marcos que são colocados. Quando é uma criança, a criança sempre está querendo ir mais. Quando é maior e quando é jovem, sempre está querendo ir além, e assim vai. Entende? Existe um versículo em Provérbios que fala, não ultrapasseis, ou não derrubeis, né? Não ultrapasse os marcos que vossos pais fizeram. Que os antigos. Esse mesmo, né? Se hoje, na verdade, quem vai começar a colocar marcos na vida de vocês não são mais os seus pais, mas o Senhor vai começar a colocar marcos na sua palavra. Vocês vão ler a palavra do Senhor e vão acontecer marcos. E eu, por experiência própria, digo para vocês, não ultrapassem esses marcos que o Senhor colocar. O Senhor vai dar na consciência de vocês até onde vocês devem ir e até onde a partir da onde vocês não devem ir. E isso vai ser para a bênção de você. Não existe... o Senhor nunca vai nos abençoar se nós andarmos no caminho de desobediência. O Senhor nunca, a partir de uma desobediência, para abençoar alguém. Uma vez eu estava vendo uma carta, eu não sei se vocês chegaram a ler, de uma irmã que estava querendo casar com um incrédulo. E uma outra irmã em comunhão escreveu para ela,
E essa irmã que estava querendo casar com esse incrédulo falou assim: ah, mas eu vou conversar com ele, eu vou acabar pregando o evangelho para ele e o Senhor vai acabar salvando ele. Aí essa irmã escreveu para ela perguntando: você está dizendo que Deus precisa que você peque, que você desobedeça, para que ele então, a partir da sua desobediência, salve essa pessoa? E Deus não precisa disso. Deus não precisa da nossa desobediência para salvar uma pessoa. Deus nunca vai trazer. Deus pode até na sua misericórdia trazer bênção para uma pessoa numa situação assim. Mas os frutos vão ser carregados, né, para o resto da vida. Então, o caminho de felicidade é o caminho de obediência. E o caminho de felicidade é o caminho que nós estamos dentro daquele lugar. Como o Lemão estava falando, né? Nós estamos hoje dentro da caverna de Adulão. O Senhor está no meio e nós estamos aqui nessa caverna e estamos alegres por quê? Porque o Senhor está aqui. Então, o que as pessoas iam sair da caverna, procurar coisa lá pelo mato? O Senhor não estava lá. Então, nesse lugar é o lugar de bênção e é o lugar onde o Senhor age. E o Senhor vai agir na nossa vida. Então, em tudo que vocês, é apenas uma pequena exortação, mas tudo aquilo que vocês forem fazer, seja o que for, coloquem o Senhor em primeiro lugar. Permaneçam no Senhor com um propósito de coração. Porque nós podemos permanecer no Senhor sem propósito de coração nenhum. Eu estou aqui porque eu estou aqui. Sem um propósito de, puxa, de repente eu vou, fazer alguma coisa para o Senhor, vou pintar o salão, vou dar um folheto para um colega meu, alguma coisa assim, algum propósito para o Senhor. E o Senhor, sem dúvida, vai. Por menor que seja, né? Pode ser como aquela viúva, né? A viúva tinha 2 moedas, ela deu. Ela é o que ela tinha. O pequeno na mão do Senhor é muita coisa. Vocês lembram daquele menino que tinha, eu não sei quantos pães ou quantos peixes, mas ele tinha um pequeno número e o Senhor pôde abençoar. E com isso o Senhor alimentou 5.000, alimentou 12.000 depois. Não, 7.000, né? E 12.000. Acho que são esses os números. Mas permanecer no Senhor com um propósito de coração. E eu queria encerrar só com um versículo em Mateus, capítulo 6 de Mateus, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que o vestido? E também, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então era isso, alguma coisa que eu queria dizer, compartilhar com vocês assim. E tudo aquilo que vocês fizerem para o Senhor, por mais temor, por mais medo que vocês possam ter, tudo aquilo que vocês fizerem para o Senhor certamente vai abençoar vocês. Eu lembro, só para contar, quando eu me converti, a Paulinha tinha, acho que 4 meses, né, filha? Ela era pequenininha. Mas eu lembro que eu me converti em janeiro. E a Vika também, pela graça do Senhor, a Vika logo no começo de fevereiro se converteu. E a gente não sabia o que tinha acontecido também com a gente, porque o Senhor usou de muita graça assim com a gente, porque ninguém pregou o evangelho para a gente. Uma pessoa
Aliás, eu ganhei uma Bíblia, nós começamos a ler a Bíblia em casa e depois eu vi que eu era um pecador e a palavra dizia que eu ia para o inferno. E eu criei no Senhor Jesus e fui salvo. E eu estava pensando, e agora como é que eu vou falar isso para minha família? Que eu me converti. E aquilo começou a crescer assim na minha frente, um monstro. Assim, como que eu vou chegar para o meu pai, para minha mãe e falar que eu me converti? Eles vão achar que eu fiquei louco. Enfim, todo aquele temor que a gente tem de chegar e levantar a bandeira para o Senhor e falar assim, ó, eu sou cristão. E daí eu comecei a orar para o Senhor me ajudar. E a Vika fez aniversário em março, dia 8 de março. Aí nós chamamos a família toda. Quer dizer, minha família é meu pai, os irmãos, né? O pai da Vika, o irmão dela e ela, né? Aí chegou na hora de cortar o bolo, que a gente sempre cortava bolo e não sei o que e tal, eu falei assim, pessoal, agora todo mundo para, porque nós vamos agradecer pelo bolo. Quando eu falei aquilo, acabou a festa. Acabou a festa, eu não vi mais nada, minhas pernas faziam barulho, se bater joelho com joelho, foi um temor assim, mas eu suei muito para fazer isso. Foi uma coisa que me deu muito medo. O Senhor um dia vai contar para vocês como é que foi a coisa. Mas eu lembro que desde esse dia o Senhor me abençoou, o Senhor me fortaleceu assim na fé, sabe? Quando a gente toma um passo para o Senhor, e eu orava, Senhor, me ajuda, quer dizer, em toda aquela ignorância de 2 meses de convertido, não sabia o que era reunir o nome do Senhor nem nada, entende? Mas com toda aquela ignorância, eu pedi para o Senhor, Senhor, me ajuda porque eu vou levantar, eu vou falar e eu não sei o que vai acontecer. Daí meu pai perguntou, o que aconteceu, meu filho? Eu falei assim, pai, o senhor vai ter que se converter, porque se não converter, vai para o inferno. Quer dizer, toda ignorância é possível, entende? Mas o Senhor, por graça, devagarinho, Ele foi instruindo a gente, mostrando, e pela graça de Deus nós estamos aqui, não porque a gente é melhor ou qualquer coisa assim. Então, se vocês tomem uma decisão pelo Senhor e assumam e façam isso, custe o que custar. Pode gozar, quer falar, mas eu vou fazer por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor é digno de que todo mundo goze de mim, que fale de mim, quer falar, pode falar à vontade. Eu sei em quem eu tenho crido. E se vocês tiverem esse propósito no coração, certamente eu digo para vocês que o Senhor vai abençoar cada um de vocês muito. Tá bom? Então é isso aí. Alguém quer dar um hino? Tá vendo? Eu nem sabia o que eu ia falar. Estava tremendo aqui, até sentei, né? Se a gente toma uma posição para o Senhor, quer dizer, não é que eu estou achando que eu falei bonito, mas... mas o Senhor pode. Isso que é bom que vocês sabem. O Senhor pode... Até o Bernardo fez uma brincadeira, né? Assim, se o Senhor fez uma mula falar, muito mais fácil de fazer um homem falar. Entende? E o Senhor fez uma mula falar. E o Senhor pode fazer nós, que somos seus filhos, falar. Entende? Qual que é mais fácil fazer uma mula falar, um homem falar? Um homem falar. É isso aí. Alguém quer dar um hino? A plateia pode dar também. 129.